Da Catedral da Fé ao Antigo Egito, de deuses pagãos aos importantes faraós, de demônios aos extraterrestres. Os obeliscos guardam profundos segredos, construções imortais que muitas vezes passam despercebidas aos olhos de nós, réis mortais. Por que são tão importantes? Qual o seu significado? Olá pessoal, tudo bem com vocês? É bem provável que você já tenha passado perto de uma enorme pedra alçada na vertical e que geralmente ficam em um ponto importante. Eles são os obeliscos. Ora, mas para que serve isso? Seria uma obra arquitetônica ou só um enfeite para a cidade? A resposta é simples. Sim e não. O que poucos sabem é que essas construções existem há milhares de anos e naquela época tinham um propósito obscuro: adorar deuses pagãos. Deuses que na cultura cristã são chamados de demônios e para alguns, atualmente, de extraterrestres. Bem, agora você deve estar se perguntando: tá bom, mas hoje em dia, qual o sentido de gastar tanto dinheiro para construir e manter esses monumentos? Seria para adorar o capiroto ou existe uma utilidade na qual desconhecemos? Para falar da origem e significado dos obeliscos, precisamos ir ao Egito, mas antes, se voltarmos um pouco mais atrás, encontraremos os monolitos neolíticos. Pedras enormes, irregulares, alongadas e colocadas de forma vertical, ou seja, um obelisco. Em Karnak, na França, está o maior número deles. São mais de 3.000, vão de 50 centímetros até 7 metros de altura, e alguns com 2 toneladas. No Antigo Egito também existia uma Karnak. Lá ficava um centro religioso muito importante que misteriosamente também havia o maior número de obeliscos, assim como na França. Os obeliscos eram dedicados a um faraó ou a um deus, marcando neles um homem ou um acontecimento militar importante. Através deles adoravam Baal, Mondra, Nimrod e outras divindades, embora muitos rejeitassem a adoração desses deuses. Com o passar do tempo mudou. Os obeliscos representavam, na verdade, o órgão reprodutor masculino ou o sol como um deus. Desta forma, há quem diga que mudaram o propósito original, ou seja, a adoração dos deuses pagãos. O pesquisador Diodório da Sicília diz o seguinte: os obeliscos foram usados na religião babilônica no século I a.C., quando a rainha Semiramis ergueu o obelisco com mais de 130 pés de altura e os colocou em frente aos túmulos e templos. Mas tem algo mais curioso. No ano de 1586, no centro da Basílica de São Pedro, o Papa mandou movê-los por alguns metros e colocar na entrada da catedral. Não era um trabalho fácil naquela época, devido a seu peso, e o obelisco poderia quebrar. Só que quem quebrasse teria a morte decretada, o que mais uma vez aponta para a importância dessa construção. Mas a pergunta correta é: para que colocar um obelisco no centro da Basílica de São Pedro? E mais, colocaram pedras semelhantes aos monolitos ao redor. A capital italiana tem mais obeliscos, 8 de origem egípcia e 5 da época do Império Romano. Mas não é somente Roma. No Central Park, em Nova York, existe um obelisco dedicado ao faraó Tutmoses III. Seu gêmeo, chamado de Obelisco de Cleópatra, está localizado em Londres. O mais curioso é que as duas cidades têm um grande poder econômico e político. Em Paris encontramos o obelisco de Luxor, localizado na Praça de la Concórdia. Em Istambul, na Turquia, encontramos outro obelisco em homenagem ao faraó Tutmoses III. E vejam bem, nas últimas décadas construíram mais obeliscos pelo mundo. Na Argentina, em Buenos Aires, está localizado um círculo na Praça da República. Em Washington, o obelisco também está em um círculo. No Uruguai, encontramos o obelisco de Montevidéu. Em Caracas, na Venezuela, na Praça da França. No México, o obelisco Actopan. Na Bolívia está na Praça Libertadores, na Colômbia em Porto Lopes e na Espanha em Galácia. Não podemos esquecer do polêmico obelisco de Madrid localizado na Praça de Castilha. Polêmico porque dos 14 milhões do total, a prefeitura pagou 5 milhões de euros e gasta cerca de 300 mil ao ano só para custear a manutenção. Mas e no Brasil tem? Pois aqui há mais de 50. Como o obelisco de Mausoléu de São Paulo e em Belo Horizonte, símbolo da cidade localizado na Praça 7. Como vemos, gasta-se muito para construir e manter, o que prova sua importância. Mas o que está por trás dessas construções? Aqueles que realmente acreditam que sejam para adorar os mesmos deuses pagãos de milhares de anos atrás. Outros consideram o obelisco como uma torre de captação, uma espécie de antena que concentra uma grande quantidade de energia. Desta forma, podem se conectar com a energia das pessoas. Nesse sentido, o obelisco seria um receptor de energia em forma de cúpula ou pirâmide, o que nos faz recordar de Nikola Tesla.
Tesla queria uma rede de energia sem fio, através de torres distribuídas por todo o planeta. De acordo com seus trabalhos, era possível enviar eletricidade através do solo ou pelo ar, de forma gratuita e sem poluição. Os obeliscos têm a forma e o tamanho perfeitos, como se fosse uma antena transmissora. Alguns teóricos dizem que, na verdade, os governantes conhecem de geometria sagrada, que aponta que arquiteturas colocadas em pontos determinados emanam poder. Como vemos, há mais perguntas que respostas. Mas faça o seguinte, passe a observar a sua cidade e você notará algo curioso. Os obeliscos estão localizados em pontos cruciais, próximos a lugares importantes ou com uma grande concentração de pessoas. São muitas coincidências e por este motivo o jornalista Peter Tombs investigou os obeliscos, mas se encontrou com o mundo da feitiçaria, voodoo e demonologia. Sua pesquisa apontou que muitos acreditam que essas construções sejam a morada física das serpentes ou dos demônios, já que estão próximos às igrejas, templos e edifícios na grade etérea da Terra. Segundo a mitologia, há outras formas que costumavam abrigar essas energias, como por exemplo, as estrelas de 6 pontas. Outras parecem torres de energia, como a Torre Eiffel. Embora pareça que tudo não passe de teorias, o que não pode ser negado é o grande custo econômico para a construção e manutenção dessas monstruosas estruturas. Só isso nos faz pensar por que é tão importante, já que obviamente existem outras prioridades em nossa sociedade. Será que essas construções realmente são obras demoníacas? De reptilianos, como alguns gostam de dizer, homens lagartos ou uma obra da nova ordem mundial? Vivemos em um mundo dominado por essas criaturas? Qual o sentido de, nos dias de hoje, construir e manter essas obras? Qual mistério se esconde por trás dos obeliscos? Deixe aqui sua opinião nos comentários, não esqueça o like, forte abraço e até mais.